Entramos naquilo que há de mais importante dentro de uma interação, a linguagem corporal. Lembra que eu falei que essa comunicação, que a interação entre duas pessoas ou mais, ela é dividida em três partes: voz, palavras e linguagem corporal? A linguagem corporal representa em importância mais de 50% em uma interação. Então, acredito que seja o suficiente para você começar a dar mais atenção à linguagem corporal, a como você se projeta para o seu cliente e como ele está se projetando a você, o que ele está expressando com o corpo e com o rosto dele. Dentro de linguagem corporal, tem também as microexpressões faciais. Qual é o real sentimento, qual é a real emoção do seu cliente enquanto você está falando? Acredite, é possível você não ler o pensamento, mas saber exatamente qual é a emoção que o seu cliente está tendo naquele momento, enquanto você fala, sem ele expressar nenhuma palavra, sem ele fazer nenhum movimento. Simplesmente porque expressões faciais são involuntárias, assim como muita linguagem corporal também. Alguns gestos, alguns movimentos também são involuntários, e é exatamente sobre isso que a gente fala nessa aula. Eu vou dividir essa aula de linguagem corporal em três partes: a postura, a vestimenta e o interlocutor. Primeiro, falando sobre a sua postura. Entenda que existem dois tipos de postura: o de submissão, quando você deixa os seus ombros caídos, quando você se fecha, ou pior ainda, quando as suas mãos estão baixas. Essa postura é uma postura de submissão. Então o que você tem que fazer é exatamente o contrário. É você elevar levemente o seu ombro, abrir o seu peito, mostrando que você está aberto para o seu cliente enquanto você conversa. E você também precisa estar com um sorriso no rosto. O sorriso é importante, ele faz parte sim também da postura. Não exatamente um sorriso aberto, super animado, porque também depende muito do que você está falando, do que você está apresentando. Às vezes o assunto é delicado, ele é sério, e naquele momento o sorriso pode não ser tão importante. Mas quando você começar a encaminhar o seu fechamento para a solução e principalmente para a proposta, então sim, a sua feição deve começar a mudar. Porque quanto mais você sorri, mais você está expressando que você confia naquela solução. E quando você confia, então tenha certeza que o seu cliente confiará junto contigo. Então utilize bastante disso. Ombros levemente levantados, peito aberto. Nunca cruze os seus braços, deixe eles sempre à vontade, acima de uma mesa, ou então em cima do encosto da cadeira, sempre aberto para o seu cliente. Isso mostra que você está ali para ajudá-lo. Como exatamente eu devo me vestir? Isso é uma das perguntas que você pode fazer dentro do planejamento, que a gente viu na primeira aula. Então, o planejamento. Dentro do planejamento eu tenho lá qual a vestimenta adequada para aquele interlocutor específico, para aquele cliente, ou para aquela apresentação, ou até mesmo para aparecer no computador, numa webconferência. Como que eu devo me vestir? Isso vai realmente estar de acordo com o que você acredita ser o melhor para aquela apresentação. Não é necessário você estar sempre de terno, gravata, com o botão fechado no último, porque você precisa passar uma credibilidade. Nem sempre um cliente considera credibilidade a vestimenta. Então se adeque sempre. Agora é importante, se adequar não é mudar quem você é. A gente pode se moldar, mas a gente não pode nunca mudar. Seja sempre quem você é e adeque-se o suficiente para que o seu interlocutor se sinta mais à vontade na sua frente. Eu costumo dizer que a gente, quando conquista o rapport, quando a gente conquista aquela empatia, quando você entra em sincronia e em sintonia com o seu cliente, você se torna um oleiro. Você consegue moldá-lo exatamente como um oleiro molda um pedaço de barro, transformando no vaso. E por que exatamente isso? Porque em vários momentos o seu cliente ele pode se encontrar muito fechado, literalmente. Braços cruzados, pernas cruzadas, o rosto fechado, porque provavelmente ou ele está muito preocupado, ou ele não está tão interessado naquilo que você está falando naquele momento. E como então a gente moldar ele?
A ideia principal é a gente abrir o cliente que está fechado. Existe uma técnica chamada espelhamento. Ela é muito mal explicada na internet. Você provavelmente já ouviu falar. Quando a pessoa, por exemplo, está na sua frente e ela coça o cabelo, o que você faz? Você coça o cabelo também. Aí ela cruza a perna para um lado, você cruza a perna para o mesmo lado, querendo criar uma empatia forçada. O espelhamento, ele não funciona exatamente dessa forma. Quem dera fosse, seria muito fácil. O espelhamento, ele se torna em você espelhar movimentos não exatos do seu interlocutor. Por exemplo, quando ele coçar o braço, você pode, por exemplo, coçar a perna. Quando ele fizer um tique com uma caneta, você pode fazer um tique na mesa. Por que isso? Acredite ou não, são intenções involuntárias criadas dentro do cérebro do seu interlocutor, que vão fazer com que ele entenda que aquilo ali, naquele momento, faz você ser igual a ele, gerando, então, empatia, gerando sintonia, criando rapport. Quando você perceber que essa sintonia já existe, o que você pode fazer é começar a você determinar quais são os movimentos. E você verá que o seu interlocutor vai espelhar você involuntariamente. Então, digamos que ele esteja muito fechado, comece a fazer movimentos abrindo. Movimentos de abertura vão fazer com que ele se sinta à vontade para se abrir. E nesse momento, internamente, o corpo dele começa a modificar a ponto dele se sentir mais à vontade e mais apto a uma resposta positiva à sua proposta. Complicado, né? Eu sei. O rapport, ele realmente é muito complicado de ser trabalhado, mas com o tempo, com muito treino, com muito trabalho, você consegue dominar. E aí, depois disso, você vai ver o quão isso é importante e quanta diferença vai fazer na hora do fechamento de um contrato. Beleza, eu já sei como eu devo me portar, eu já sei o quão é importante eu abrir o meu cliente para a conversa, mas o que eu devo fazer exatamente com meus braços, ou o que o cliente está me passando com os braços dele, com as pernas dele, com a movimentação corporal dele. É nesse momento que você vai começar a se aprofundar nesse mundo enorme chamado linguagem corporal. Eu começo pelo olhar, pelo contato visual. O contato visual deve ser sempre direto. E aqui vale uma dica preciosíssima para você que vai fazer uma webconferência, para você que vai fechar contrato pelo computador. O obturador da câmera, da tela do seu notebook ou da própria webcam, ou até mesmo se você está utilizando um celular, aquele obturador, aquele pontinho preto pequenininho, ele representa os dois olhos do seu cliente. Então, você vai sempre determinar em que momento você deve olhar para o obturador e em que momento você deve olhar para a tela para poder olhar e ver o que o seu cliente está passando pelas feições, pelas emoções que ele expressa na sua face. E como determinar isso? Bom, entenda que os dois são importantes. Você identificar qual é a emoção do seu cliente e também é importante você mostrar para ele que você está olhando diretamente nos olhos dele. É esse o poder que o obturador da câmera te permite. É você conseguir olhar diretamente no olho. Eu vou dar um pequeno exemplo. Digamos que essa câmera para a qual eu estou olhando tivesse um computador embaixo dela. E aí eu olho para a câmera como se eu estivesse olhando para você. Você consegue perceber que nesse momento eu não estou olhando no seu olho, eu estou olhando para outro lugar. E quando eu mudo e olho diretamente para o obturador, você se sente olhado por mim. Parece que eu estou olhando diretamente nos seus olhos. É exatamente por isso que é importante olhar no obturador. A pessoa do outro lado se sente olhada, se sente tocada, se sente mais próxima, por mais que vocês estejam muito distantes. Distância de uma cidade, de um estado, de um país. O obturador da câmera permite essa mágica. E quando, por exemplo, eu estou gravando um vídeo, eu devo olhar para o obturador? Sim, porque naquele momento não tem ninguém te olhando, mas aquilo vai ser gravado. E a partir do momento que aquilo for para a internet, são milhares, milhões de olhos atentos ao seu conteúdo. E nesse momento, tenha certeza que tudo que seu interlocutor mais quer é se sentir tocado por você, por mais que você esteja do outro lado da tela.
E por que olhar nos olhos quando eu estou no presencial? Quando você está bem próximo da pessoa presencialmente, olhar no olho vai determinar algo importante. A excitação do seu interlocutor frente ao que você acabou de dizer. Mas como isso? Acredite, é possível você determinar o nível de excitação do seu cliente, de euforia, de animação, de acordo com a dilatação das pupilas dos olhos do seu cliente. Pode parecer difícil no começo, mas se você tem uma reunião presencial, tente sentar o mais próximo possível do seu cliente para que você consiga observar se houve algum tipo de dilatação da pupila. Isso mostra animação, euforia. Com certeza, se ele apresentou isso para você sem nem saber que ele está apresentando, ele está na sua mão. Você criou empatia, você conquistou o seu cliente nesse momento. É difícil, mas com o tempo você consegue fazer isso de uma maneira bem simples. Agora, eu devo olhar sempre nos olhos, a todo momento? Não. Mas no final da linguagem corporal, eu vou falar exatamente como você deve olhar para o seu cliente. Mas desde já eu digo, contato visual, use a regra 7:1, que é 7 segundos olhando diretamente no olho e 1 segundo desviando o olhar. E no final eu falo para onde você deve desviar esse olhar. Vamos passar para os exemplos que, por exemplo, eu uso no meu Instagram. São exemplos de linguagem corporal e os seus significados. Essa imagem, por exemplo, representando cabeça erguida, queixo erguido. O que isso significa? É nesse momento que você vai aprender o que você deve evitar ou o que você deve fazer e como você vai entender o que o seu cliente está te dizendo, sem nem ao menos falar uma palavra, apenas pela linguagem corporal. A cabeça erguida representa arrogância. Então, tome cuidado quando o seu cliente estiver te ouvindo com o queixo voltado para cima. E evite você também de falar dessa forma. Então, mantenha sempre um olhar diretamente no olho dele, com o seu rosto em paralelo, seguindo reto com o dele. Assim, você se mantém no mesmo patamar que o seu cliente. Erguer a cabeça não significa que você está em uma posição maior. Significa apenas, nesse momento, arrogância. Então, evite esse movimento. As mãos espalmadas. Evitar ou fazer? Com toda certeza, esses movimentos devem ser evitados. Porque as mãos espalmadas para baixo representam arrogância, representam ditadura, representam algo ruim, representa que você está rebaixando o seu cliente. Sempre quando você conversar, tente conversar com as mãos paralelas uma à outra, ou então com as mãos voltadas, com as palmas voltadas para cima. E por que isso? Tudo que eu falo sobre linguagem corporal, lembre que é algo inconsciente, é de resposta inconsciente. O subconsciente do seu interlocutor vai interpretar tudo aquilo que você está falando. Isso por quê? Porque de milhares e milhares de anos de evolução, a gente vem se adaptando e já tem um conhecimento. Por exemplo, você nunca se perguntou por que um bebê chora ao ver uma máscara de monstro? Porque parece feio para ele? Ele, na verdade, não sabe o que é feio e o que é bonito. Aquilo apenas o assusta. E por que assusta? Porque aquilo já está dentro daquela criança. O nosso cérebro, quando a gente nasce, ele já vem com uma espécie de HD cheio de informações da nossa evolução. E ele consegue entender aquilo por meio do subconsciente. Então, sempre que você fizer alguma coisa, o seu cliente ele estará ou inconscientemente ou subconscientemente entendendo aquilo de acordo com o que ele tem no HD chamado cérebro. Perfeito? Então vamos lá. O que você faz quando você vai ajudar uma pessoa, por exemplo, que caiu no chão? Você estende a mão. Quando você vai, por exemplo, dizer para uma pessoa que você está ali para ajudá-la, você faz esse movimento, que são mãos espalmadas para cima. As mãos espalmadas para cima representam ajuda. Então, sempre que você conversar com o seu cliente, converse ou com as mãos paralelas ou com elas voltadas para cima. No meu curso de oratória, eu falo bastante sobre a movimentação para palestrantes, por exemplo, porque são muitas movimentações e várias formas de você conseguir passar o seu conhecimento
por meio da gesticulação. A cúpula do poder, ou o campanário. Esse movimento é visto por muitas pessoas e utilizado por poucos. Qual é a representação realmente do campanário? O campanário ele representa dominação, intelecto, conhecimento. E por que isso? Pessoas muito cultas geralmente utilizam esse movimento e isso acabou se tornando cultural. Que pessoas cultas, que dominem o assunto, pessoas dominantes, utilizam a movimentação da mão com o campanário, com a cúpula do poder. Agora, como utilizá-la de maneira eficiente? Você não vai a todo momento permanecer com a mão dessa forma, como se ela estivesse colada, grudada uma na outra. Existe a movimentação. A movimentação, ela preferencialmente, ela deve ser circular, calma, em sincronia com o que você está falando, na mesma velocidade. E na hora de descansar, você volta para a cúpula do poder. É uma forma de você passar credibilidade e seriedade para o seu cliente. É um pouco complicado no começo, você pode parecer um pouco robótico até, mas com o tempo, treinando, ensaiando, você consegue dominá-la com mais facilidade. Agora, se você está num ambiente mais descontraído, dificilmente você vai utilizá-la, porque você vai parecer alguém que esteja esnobando aqueles que estão contigo. Então, sempre muito cuidado. Nem sempre um gesto dentro de um cenário vai representar a mesma coisa que em um outro cenário. Caso você esteja numa mesa, a cúpula do poder ela pode realmente funcionar, principalmente quando você estiver numa reunião e você falará dessa forma, passando credibilidade subconscientemente para o seu interlocutor. Agora, caso o seu interlocutor esteja utilizando a cúpula do poder, você vai utilizá-la também? Sim, não há problema. Você não vai estar imitando ele, desde que você consiga dominá-la. E ele vai perceber que você não está imitando, que simplesmente você também domina essa questão. Você também é um dominante. Você consegue passar essa postura de dominância. Por conta disso, priorize sempre esse movimento para você conseguir tocar o seu interlocutor, tanto inconscientemente como subconscientemente. E quando o seu cliente está esfregando as mãos ou coçando os cotovelos ou os braços? Esses movimentos representam os pacificadores. O nome já diz, pacificador. Mostra que essa pessoa ela está nervosa, ansiosa, tensa. Não importa. Pacífica, ela não está. Ela não está em paz. E por isso, ela começa a se coçar, procurando algo para distrair o seu corpo e ela se acalmar. É isso que representam os movimentos pacificadores, principalmente quando as pessoas esfregam muito as mãos. Sabe quando você vai ver um palestrante ou um professor, ele está falando e enquanto ele fala, ele está coçando as mãos? Esse é um movimento que deixa transparecer que essa pessoa não está tão à vontade como ela gostaria. Portanto, evite fazer esses movimentos e tente acalmar o seu cliente quando você perceber esse movimento vindo do corpo dele. Lembrando, nem sempre são as mãos. Podem ser os cotovelos, pode ser o rosto, pode ser a perna. Movimentos repetitivos como esse são movimentos pacificadores. O apoio da cabeça. O que essa imagem representa exatamente? Tome cuidado. A interpretação da linguagem corporal pode falhar em alguns momentos. Por quê? A linguagem corporal não é científica, ela é cultural. Talvez algo que você faça aqui no Brasil seja completamente diferente do que é feito em outro país. Algo, por exemplo, que é feito onde eu nasci, em Niterói, no Rio de Janeiro, é completamente diferente de onde eu estou hoje, em Florianópolis. Então, saiba que a linguagem corporal ela é cultural, mas quase sempre, se você está dentro de uma mesma cultura, ela vai representar aquilo que mais comumente ela representa, como esse movimento que representa tédio. O tédio ele pode ser representado pelo apoio, ele pode ser representado por esse. Esse aqui é o clássico do maior tédio possível. Agora, nessa imagem especificamente, a gente consegue ver que o apoio está nos dedos e não na mão. Quando a pessoa apoia todo o queixo ou a cabeça na mão,
tenha certeza, nesse momento é tédio. Agora, dessa forma leve sobre os dedos, pode ser também reflexão. A pessoa pode estar refletindo algo sobre aquilo que você está falando. Ela pode estar refletindo em cima do que você está falando. Ela está dando atenção. Mas aí a gente entra com esse movimento. É esse movimento que declara total reflexão frente ao seu conteúdo, frente ao assunto. O dedo aqui colocado à frente da bochecha e esses dedos à frente do queixo representam a reflexão frente àquilo que você está apresentando. Então é muito interessante se você vê esse movimento no seu interlocutor. É porque ele está interessado. Ele tem real interesse naquilo que você está falando. Por conta disso, anime-se. Ele está totalmente voltado para você. E evite que ele passe esse dedo para cá. Que aí você transforma uma intenção total de continuar te ouvindo para um tédio. E isso você não quer. E a gente volta para a questão dos olhares. Beleza. Eu sei que eu tenho que olhar no olho. Eu já entendi a regra do 7:1, mas para onde vai o meu olho nesse 1 segundo? Eu olho durante 7 segundos diretamente para o olho da pessoa, eu mantenho aquela dominância, porque pessoas que fogem do olhar, pessoas que não olham para o seu olho, costumam ter um ar de submissão. São pessoas que abaixam o olhar quando falam, que desviam quando você mostra a sua atenção, quando você deposita atenção naquela pessoa. Isso é submissão. E você não quer isso. Você quer dominação. Você quer dominar esse fechamento de contrato. Por conta disso, você vai olhar para os olhos e para a testa. Mas de que forma? Vamos voltar um pouquinho e vamos ver a primeira imagem. Na primeira imagem, eu tenho o olhar social. O que é o olhar social? É o olhar triangular dos olhos com o nariz. Você olha nos olhos e no nariz da pessoa. Você vai olhando, olha para o olho, olha para o outro, olha para o nariz, olha para o olho de novo, permanece um tempo lá, volta para o nariz, volta para os olhos. Você faz esse jogo, é um olhar social. É um olhar que você não tem intenção de passar dominância. Existe um outro olhar que deve ser completamente deixado de lado, principalmente no fechamento de um contrato, que é o olhar íntimo. É o olhar que vai dos olhos ao decote. Não importa se é um homem que está do outro lado ou se é uma mulher. O decote, essa parte, o peitoral, representa intimidade. Então, você deve manter sempre o olhar, no mínimo, acima do nariz. Porque se você olhar fixamente para a boca, como na terceira imagem, é o olhar sedutor. É quando você procura alguma coisa naquela pessoa para seduzi-la de alguma forma. Agora, se o olhar sedutor está vindo do seu interlocutor, das duas uma. Ou essa pessoa está extremamente interessada em você, ou, acredite, ela está extremamente interessada no seu conteúdo. Porque o seu conteúdo está sendo passado de forma verbal. Se está sendo passado de forma verbal, através de palavras, por meio da sua boca, então essa pessoa ela olha fixamente para a sua boca, esperando sair mais palavras. Essa é a beleza de você conseguir identificar a linguagem corporal do seu interlocutor. Agora, Mário, quando que eu vou saber se o olhar é de sedução por mim ou o olhar é de sedução pelo o que eu estou falando, pelo meu conteúdo? Simples. Se ele permanecer na boca e você simplesmente falar e aquele olhar permanece na boca e ela volta a olhar nos seus olhos, provavelmente é o seu conteúdo. Agora, se o olhar desce da boca para o peitoral, então provavelmente é um olhar intimista e essa pessoa está interessada mais em você do que no conteúdo. Cuidado. E você? Para onde você realmente deve olhar? Lembra que eu falei da testa? Tome cuidado. Olhar diretamente para a testa te torna altamente dominador. Isso pode ser perigoso, porque a pessoa se coloca numa posição involuntária de submissão tão grande que ela pode se sentir acuada, ela pode se sentir intimidada por você, e aquilo vai fazer com que ela sinta vontade de ir embora. Então, como a gente deve fazer? Lembra do 7:1? Mantenha os olhos nos olhos, passe pela testa, volte para os olhos.
Em algum momento você pode olhar para o nariz ou pode olhar até mesmo para a orelha da pessoa. Mas se você conseguir manter a triangulação dominante de olhar nos olhos e no centro da testa, você terá sempre essa posição de dominância, sem fazer com que a pessoa se coloque no lugar de submissão, que vai fazer com que ela se sinta constrangida.